iniciar aqui o nosso Cine Debate, que tem assim como tema a distribuição audiovisual na pandemia, distribuição de cinema, né, de filmes como um todo e audiovisual nesse contexto de pandemia que a gente viveu esse ano. Esse é um evento organizado pelo Departamento de Comunicação da PUC-Rio, pelas alunos e alunos da disciplina de Produção Cinematográfica 2, né, que é coordenada por mim e pela Patrícia Machado. Eu quero agradecer e parabenizar os alunos e alunas pelo trabalho e a dedicação desses últimos dias aí para tocar essa live. Esse é só o primeiro dia do evento, a gente tem mais um dia, acontece na próxima sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 11 horas, nesse mesmo link, e a gente vai receber a equipe do filme A Febre, conversando com a Maia Darim, que é a diretora, e também com a Lívia Donadelli, que é uma das coordenadoras da Vitrine Filmes, distribuidora do filme. Então, sem me alongar muito, eu queria dar início a esse debate de hoje, onde a gente tem o grande prazer de debater o filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder. E estão aqui conosco na sala a Júlia Mariano, que co-dirigiu o filme com a Ethel Oliveira. A Ethel não pôde estar aqui com a gente hoje. E também a Carol Misorelli, que é uma das distribuidoras do filme na Taturana Mobilização Social. Então, bem-vinda, Júlia, bem-vinda, Carol. Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência com sementes, que eu acho que tem muitos pontos interessantes, porque dialoga muito com esse momento, né? A gente tinha planejado algo e teve que mudar todo o planejamento por conta da pandemia. E é um prazer estar com a Carol também, porque a Carol foi super importante em todo o processo. Quando você falou, né, que a intenção era pensar um pouco o elo entre produção e distribuição, a Taturana ela está desde que a gente escreveu o projeto, né? A Embaúba também. São as duas distribuidoras do filme, né? E a gente desenhou assim uma estratégia antes do... Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, né? Eu quero que a Carol também se apresente, mas a gente pensou junto, né? Desde o início, assim. Tem uma coisa de uma relação que é bem embrionária ali. E eu acho que isso fez total diferença para a gente também estar onde a gente está agora com a distribuição. Vou até adorar ouvir a Carol também sobre o que ela pensa disso, né, Carol? Sim. Olá, bom dia. É um prazer também parar para pensar, né, sobre a distribuição nesse contexto. Foi muito bacana a experiência com sementes e ela ainda né? Por isso que é engraçado parar para falar com ela ainda meio acontecendo. Não tenho tanta informação consolidada, mas eu acho que, enfim, acho que vai ser bem gostoso começar a refletir sobre todo o processo, os resultados e contar para vocês como foi, né, a trajetória até aqui. Legal. Enfim, eu estou aqui fazendo um papel de apresentador mais dessa conversa, né, junto com a Patrícia, que está aí também na sala coordenando comigo. A gente teve a gentileza de ter um link disponível nas últimas 48 horas, se não me engano, para assistir o Sementes. O filme ficou um mês em cartaz em setembro, né, antes das eleições. Isso aí é um pouco sintomático também do projeto do filme, né? Ainda que as eleições tenham sido adiadas, mas enfim, como todo mundo aqui praticamente já assistiu o filme e temos muitas perguntas e questões, o nosso projeto aqui é passar um pouco para os alunos e eles mesmos tomarem a rédea aí da conversa. Então, passo para os alunos da disciplina e aí a gente vai tecendo. Bom dia, gente. tudo... Desculpa, pode falar. Pode falar. Sem problemas. Tem certeza? Então tá bom. Oi, gente, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta mais geral, assim, né? Como é que foi esse processo todo de distribuição que vocês tinham antes da pandemia, como vocês falaram, e como é que está sendo agora com a pandemia, com esse link que vocês disponibilizaram, teve também no YouTube, né, em setembro. Então eu queria saber como é que foi essa programação, como é que isso tudo funcionou.
Tá. A gente tinha pensado antes da... Bem, nosso projeto, né, que a gente tinha planejado, era fazer a distribuição comercial e a distribuição de impacto no mesmo momento. Isso sempre foi para a gente, bem importante, de estar no cinema, mas também nos territórios, né? Que é o trabalho que a Taturana faz, que depois a Carol pode falar melhor sobre isso. Então, antes da pandemia, a nossa ideia era essa: a gente faria uma estreia, né, em salas de cinema comercial, com a Embaúba, e teríamos também as exibições em territórios. A gente já tinha programado duas cidades, né, duas regiões metropolitanas do Rio de São Paulo, e a gente estava tentando captar para uma terceira cidade também. E aí articulando com coletivos, principalmente Juventude Negra, que é o nosso público-alvo, né? Quem que a gente quer que o filme chegue, né? Para os coletivos e pela juventude negra da periferia. Então, a gente desenhou um pouco isso, tínhamos parceiros também, o Instituto Update, que é um parceiro do filme, que fez uma pesquisa bem profunda, um levantamento sobre emergências políticas e coletivos e, enfim, organizações de periferia que estão no cenário. E aí a gente iria fazer, então, esse duplo lançamento, né? E se porventura a gente entendesse que era melhor também fazer o lançamento no festival, caso a gente fosse selecionado para algum grande festival e tal, a gente faria o festival antes da estratégia de lançamento dupla, né, comercial de impacto. E aí veio a pandemia. E aí a gente entendeu que não poderia seguir nesse esquema presencial, mas a gente ainda podia seguir com a ideia de ter os dois lançamentos juntos. E aí eu acho que foi bem interessante, porque acabou que a internet deu uma potência, né, e um alcance para a estreia, por exemplo, que a gente não conseguiria se a gente estivesse presencial, né? Aquilo que a Ethel falou quando a gente lançou o filme, no dia 7 de setembro, que foi uma coisa que a gente queria muito que fosse no Odeon, né? A gente tinha esse plano de estrear no Odeon e fazer um baile charme depois ali atrás Mas, com a pandemia, a gente tinha 1.500 pessoas no link. Que loucura também, né? Eu acho que é interessante para pensar esse momento que a gente está passando. Então, a gente tinha 1.500 pessoas no link assistindo a estreia junto com a gente, que são, sei lá, 3 Odeons lotados. É uma coisa muito maior de público, né? Então, foi interessante por isso, de ver essa possibilidade de alcance. E o planejamento prévio da gente combinar o lançamento comercial com o lançamento de impacto também foi bom, porque aí surgiu a ideia de a gente fazer essas lives. Foram 4 lives no mês do lançamento, né? Como uma estratégia de comunicação e também entendendo que a gente poderia usar melhor o espaço da internet se a gente tivesse uma proposta também, isso, né, das lives, as lives pipocando e a gente entendendo como é que poderia reproduzir um pouco do que a gente queria fazer presencial. Não sei se a Carol quer complementar alguma coisa. Eu acho que é mais para reforçar, né, do nosso ponto de vista, assim, como Taturana, era uma estratégia que a gente costuma bastante tentar, né, realizar, que é essa de entre em cartaz nos cinemas e ao mesmo tempo inicia um circuito não comercial, né, um circuito em outros, isso, fora do circuito comercial, com universidades, escolas, etc. E aí pautando alguns temas. E acho que isso que a Júlia falou, né, o impacto de fazer uma estreia online, assim, eu diria que, assim, mesmo a gente voltando a ter sessões presenciais, não faz sentido não fazer uma estreia que você não... Assim, foi muito potente você ver o Brasil inteiro naquele link.
Então, você vê pessoas de várias cidades, é um encontro muito potente. Então, hoje em dia, se a gente tivesse em outro contexto, a gente ainda está na pandemia, mas mesmo fora, se a gente tivesse já num contexto que a gente pudesse fazer uma sessão presencial, eu acho que eu não abriria a mão de ter pelo menos alguma ação que seja virtual que possa reunir, de fato, o Brasil inteiro nesse início do processo. Não tem porquê, né, a gente escolher um território apenas para fazer isso, né? Então, isso foi uma descoberta com sementes muito, muito legal, muito potente. E aí, assim, acho que do ponto de vista... É isso, né? A gente foi responsável nesse caso, desse filme, pela distribuição de impacto só, né? A distribuição comercial estava com a Embaúba, mas a gente fez uma parceria que eu acho que foi muito bacana, que foi nesse um mês, né, de que o filme esteve aberto, né, no YouTube para todos assistirem, todas, né, assistirem. A gente, nas lives, a gente conseguiu pautar bem qual era o propósito de impacto do filme, né? Então a gente definiu 4 temas que um pouco circunscrevem um pouco quais são os objetivos de impacto da distribuição, e eu acho que pautam a discussão para elas acontecerem, para essas mesmas conversas, assim, iniciam uma conversa que depois pode seguir em outros espaços, né? Então fica um primeiro material bastante importante para a distribuição. Enfim, e aí e a gente produziu também um outro material, que é um texto, que também propõe alguns temas de debate, que é um material de apoio que foi construído com o Update, com Mulheres Negras Decidem, com o Instituto Marielle Franco, enfim, que também é um outro material importante. Mas acho que essas duas coisas, né, o material e as lives iniciais, elas propõem ao ser debatido. Júlia, e essa fala. Vou fazer só uma observaçãozinha técnica. De repente, se você conseguir botar teu microfone um pouquinho para baixo, que acho que ele está batendo, e quando você fala, está dando uma... ele está batendo, a gente está ouvindo um tec, tec, tec. Depois ele escuta. Melhorou? Ah, melhorou. Boa. Beleza. Manda ver. Pedro, a Júlia vai continuar. Não. Pedro ia fazer pergunta, né? Isso. Eu vou fazer uma pergunta puxando o gancho do que a Carol falou. Eu adoraria saber como é que foi essa distribuição de impacto. Como é que é esse planejamento e como vocês pensaram essa trajetória? Vocês pensaram muito antes da filmagem? Ou durante as filmagens vocês também descobriram outras coisas que fizeram vocês mudarem os rumos dessa campanha? Vamos lá, eu acho que eu começo respondendo um pouco, porque o Sementes, ele é um filme um pouco atípico, porque a gente não teve pré-produção. A gente filmou, quando a gente decidiu filmar, a campanha já estava acontecendo, prestes a acontecer. Nossa primeira diária foi 27 de julho, né? A campanha começou 2 semanas depois. Então, a gente não teve tempo de escrever, de pensar, de pré-produzir, né? E a Carol e a Taturana, eles chegaram num segundo momento que eu chamo de respiro da produção. Que assim, a gente foi na loucura, a gente tem que filmar. Esse negócio está acontecendo aqui, o máximo que a gente consegue fazer é uma pesquisa para decidir quais são as candidatas que a gente vai acompanhar. Isso é o máximo que dá de tempo nessas 2 semanas que a gente tem. E vamos embora, vamos começar a filmar. E aí, depois da campanha, a gente fez um financiamento coletivo para conseguir seguir filmando e para poder pagar alguma coisa, né, da equipe que filmou essa campanha no compromisso, né, no entendimento do que estava rolando, assim. E aí entra a Carol, né, nesse momento de pensar, porque a gente aí também já entendia que o Sementes teria um apelo político. A gente, durante a filmagem, né, durante a campanha dessas mulheres, a gente entendeu que seria um forte instrumento assim de ativações políticas, o filme, né? Então,
Aí a Carol chega, né? Para a gente começar a pensar essa distribuição de impacto. Talvez a Carol possa seguir um pouco aqui, falando do trabalho da Taturana, e depois eu volto mais sobre a questão da produção, que eu acho que tem pontos que são importantes de falar aqui também para vocês. A Júlia começou contando um pouco isso, né? Mas a gente começou a pensar a distribuição de impacto, como ela seria, as estratégias para, assim, bastante tempo antes, né? Acho que até mais de um ano antes da estreia, de fato, a gente ficou construindo as estratégias. Mas é isso, alguns marcos a gente já sabia, né? A gente sabia das eleições municipais, a gente sabia das múltiplas iniciativas relacionadas à ampliação da representatividade política, né? Já tinha uma... Né, há bastante tempo tem se fortalecido esse tipo de iniciativa. Então, quando a gente criou lá atrás, começou a pensar na estratégia de impacto, a gente elaborou alguns projetos, algumas versões, né, Júlia? Porque a gente foi atrasando o momento e aí a gente foi repensando também, em função do momento em que a gente estava, qual que seria o impacto mais, enfim, onde que estaria a principal contribuição do filme, né? Então, eu acho que a gente chegou a construir umas 3 versões de projeto, e o que eu acho importante, assim, isso lá atrás, né, quando a gente está concebendo o projeto ainda, é bastante importante a gente já tem uma noção, né, de qual que é o tema qual que é o tema que o filme atua, onde ele contribui, etc., mas na época a gente também queria, bom, então em quais cidades isso é mais potente e relevante, né? Então a gente fez um mapeamento de algumas cidades que a gente achou que seria muito importante debater representatividade política, por exemplo, muito em função do perfil da população, do perfil da Assembleia Legislativa, enfim, entender um pouco fazer esse diagnóstico, vai. Então a gente foi construindo, acho que a partir daí. E aí, na hora em que, de fato, está definido, né? Sim, a gente tem que lançar... teve uma decisão, né? De falar, a gente precisa lançar antes das eleições municipais para, enfim, poder... Assim, complementando, porque a gente antes queria ter lançado no 14 de março, né? E aí houve toda uma reflexão em torno da importância também de deixar essa data... isso, a gente entendeu que não era o momento de lançar ali o filme, né? Apesar de já ter tido uma conversa prévia, enfim. A gente entendeu que o melhor não era lançar naquele momento. E também tinha uma questão de produção, que era que a gente precisava de mais tempo na montagem, né? E eu acho que nisso é muito legal de ressaltar essa relação que a gente teve com a Taturana e com a Embaúba o tempo todo de diálogo. Porque como o Sementes é um filme sem orçamento, não é nem baixo orçamento, gente, é sem orçamento, SO. A gente tinha que meio que dançar de acordo com a música, sabe? Então, às vezes dava para a gente acelerar a produção e às vezes a gente não conseguia acelerar a produção. Né? Porque pagando menos do que sempre na segunda ou terceira parte da lista que a pessoa tem para fazer, sabe? Então você está sempre ali lidando um pouco com as brechas, né? Produzir sem orçamento é lidar nas brechas dos profissionais quando eles conseguem, muitas vezes com muito compromisso, fazer o que você está precisando para o filme. Então, a gente ia dialogando sempre, né, Carol? Assim, e com o Dani também. Tipo, não, a gente quer esse dia para estreia. Vamos tentar esse dia, então. Tinha o 8 de março também, foram várias datas, e aí, a partir das datas, a gente ia pensando as estratégias de lançamento, né? Por isso que a Carol falou que foram algumas versões também de lançamento. Gente, peraí. Desculpa, live, começou a tocar um interfone aqui que eu nem sabia que tinha. Você segue um pouco aí, Carol? Sigo. Mas, enfim, a gente, então, construiu, né, essas várias possibilidades, esses vários... o tempo ia passando, a gente ia reorganizando, e aí repensava-se, assim, qual era a melhor estratégia para aquele momento, etc. Mas, a partir da hora que a gente definiu, não, a gente vai lançar, ficou agosto, setembro, quando...
Aí tô te respondendo assim, bem pragmaticamente como é que foi, sabe? Em junho, final de junho, a gente faz isso é um processo que é, assim, de modo geral, como funciona numa campanha de impacto, né? A gente, 2 meses antes, ou 1 mês e meio antes, melhor 2 meses, isso com um projeto já bem amadurecido, mas uns 2 meses antes, a gente faz uma imersão com a distribuidora comercial, nós da Taturana, a equipe de mobilização, que aí então essa hora já estava formada, né? Tipo, tinham 2 pessoas compondo a equipe de mobilização dessa distribuição de impacto, e alguns parceiros, nesse caso estava o Instituto Update, para a gente pensar, definir de fato quais seriam esses objetivos de impacto, ou seja, o que a gente gostaria de ter alcançado ao final do processo de distribuição, que tipo de mudança a gente queria ter promovido. E aí são mudanças bastante concretas, sabe? Elas não são etéreas, assim, elas são mudanças, eu gostaria de ter pautado, ter mais mulheres negras envolvidas em engajamentos políticos ou apoiando candidatos, enfim, a gente definiu alguns temas e aí a gente pensou em ações para conseguir estratégias, né, para conseguir alcançar esses objetivos. Aí, a partir desses objetivos, então, que definiu-se quais seriam os temas das lives e quem estaria nessas lives, a gente nesse momento, a equipe de mobilização, junto com a equipe do filme, né, faz um mapeamento grande, assim, no Brasil inteiro, de iniciativas que são parceiras nessa distribuição. Então, onde que são os lugares prioritários de exibição? E aí a gente faz um grande mapa. E aí, a partir do momento em que o filme está disponível para essas sessões autogestionadas, que a gente chama, né, que acontecem via plataforma, né, que as pessoas se autorregulam, a gente começa a convocá-las para organizar a sessão e um pouco convidando mesmo para participar desse processo, desse propósito da própria distribuição do filme, né? Então, aí a partir desse momento a gente passou, nesse caso a gente passou assim, o mês de setembro muito envolvido com as lives e na sequência a gente começou essa ativação desses grupos, organizações, seminários, né? Tudo que que estava próximo desses objetivos que a gente tinha traçado. E aí começa esse processo de convocatória, né? De mobilização, de fato. Aí, só para contar para vocês, a gente chega, normalmente no processo, a gente chega, assim, depois de uns 4 meses, né? A gente faz um relatório de, o que a gente conseguiu em 4 meses. Porque costuma ser um bom parâmetro, não que depois isso não vá seguir acontecendo, mas costuma ser um bom termômetro do que o filme conseguiu levantar em termos de onda de mobilização, né? Depois vão ter outras. Eu sempre comento com a Júlia que eu acho bem improvável que em março do ano que vem tenha de novo, e aí vão sempre ter. O filme segue sendo, né? Mobilizando, mas essa primeira onda ela é uma fotografia bastante boa, geralmente, do que o filme mais mobiliza. Que tipo de conversa ele mais mobiliza, que tipo de mudança ele mais mobiliza. E esses resultados, desculpa, fazer só uma tentar específica. Você tem noção desses resultados? Eles são o quê? Número de pessoas engajadas participaram de lives, são esse tipo de coisa, né? A medida é essa nesse momento, né? Então, como que essa medida se torna algo palatável mesmo para a gente entender o tamanho do filme, né? Sim, a gente usa dado quanti quali para fazer esse relatório dessa medida dos primeiros 4 meses, né? Então, o número de sessões que ele mobilizou e o número de espectadores, e aí espectadores em geral, né? Acho que a gente deve dividir, né, lives e ações menores, mas enfim, o número de espectadores, número de sessões, o perfil das organizações que realizou sessão, então a gente sabe, foi muito mais universidade, não, base, isso é uma informação importante para a gente ver onde que a gente está encaixando, e a gente tem um relato, que vocês também vão provavelmente escrever lá na plataforma, mas o relato de como foi o debate após a sessão. Geralmente, nesse relato, as pessoas contam um pouco qual foi o propósito da conversa, se foi sobre representatividade política, se foi, como nesse caso, sobre a própria produção audiovisual. Aí a gente usa esses dados quali para também construir um relatório qualitativo. Então,
Agora não tem, a gente não tem ainda, a gente vai ter no final do ano, a gente compartilha com vocês. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Rapidinho, só porque não tem nem nada a ver. Aproveitando esse gancho, você acha que com esse ano e a pandemia, essa contabilização do número de espectadores nessas versões online vai começar a valer? Já está valendo? Você está sentindo isso? Ou ainda é um mistério? Olha, essa é uma grande briga, né? Assim, a gente briga com isso, com a Ancine há muito tempo, porque, enfim, acho que vocês conhecem os dados, né, da distribuição de cinema no Brasil, assim. Então, acho que tem muitas coisas que favorecem a gente começar a ter outros números. Acho que a primeira coisa, bem antes da pandemia, né? A gente sabe que a política pública de distribuição de filmes, ela hoje em dia funciona para mais ou menos 5% dos filmes que são lançados no Brasil, ou seja, ela não funciona, né? E aí, se a gente... tipo, 75% dos filmes são vistos por, sei lá, menos de 2.000 pessoas. É muito... e só este número que é contabilizado pela Ancine, né? Então, eu acho muito... enfim, desde aí, né, já tem acho que uma informação que é muito equivocada sobre os filmes, que é usar só a sala de exibição comercial para contabilização. Agora, eu acho que a pandemia, como ela obrigou todos os filmes, inclusive esses 5%, né, assim, a fazer outro tipo de lançamento, eu acho que isso força alguns grupos a aderirem a essa pauta, né? Então, não fica só aqueles filmes mais documentário ou de baixo orçamento, ou, enfim, ou gente que também não está tão interessada, mas agora, assim, acho que colocou todo mundo no mesmo barco. Então, eu espero, sim, enfim, acho que a gente está num contexto de política pública de cinema que também tem outras tantas questões que estão... o diálogo, ele não está tão simples. A gente já teve alguns debates com a própria Ancine sobre o que é uma sala de exibição, por que não... o que tornaria, por que a gente não amplia esse circuito, reduz as restrições do que é uma sala de exibição e amplia esses números, né? Mas, assim, eu tendo a achar... Eu acho que hoje em dia esses números eles já são bastante percebidos pelo mercado, ou seja, os festivais, os canais de TV, eles já estão olhando para isso, então eles ficam meio ou assustados ou, né, eles estão analisando esses dados, mas em termos de política pública eu ainda não vejo esse movimento, assim. Acho que seria muito importante que tivesse, que a gente conseguisse olhar a repercussão online, digital, e a repercussão em circuitos não comerciais, que muitas vezes é o triplo ou mais do que o que foi feito no circuito comercial, né? E isso, só complementando, Júlio, desculpa, só quero pegar um gancho para falar um negócio que é só um comentário, eu vou passar para você. Isso tem diretamente ligação com a questão do VOD, né? Assim, com a regulamentação do VOD no Brasil, né? Só para pautar isso, porque se há dos tantos embates e políticos e o mesmo da inércia política, talvez aquele que tem tantas outras lutas, né, nesse momento, diante da Ancine, da política pública, que o VOD ficou lá atrás, mas ele era onde a gente tinha parado, né, quando a gente tinha uma política pública para cinema. E, de fato, a mensurar qualitativamente, quantitativamente o espectador online, talvez é tudo que o VOD não quer, né, ou pelo menos as grandes majors não querem, né, mas é interesse nosso. Enfim, é um parênteses, Júlia, vai lá. Na verdade, complemento o que você falou, porque eu tive uma experiência com a Batalha do Passinho, que foi um longa que eu produzi, né, e fiz roteiro, e também a gente fez uma distribuição de impacto. E a gente resolveu fazer a distribuição de impacto porque a gente teve uma situação no lançamento que era a seguinte: documentário sobre funk. Os cinemas de shopping não quiseram nem sentar com a gente, nem responder o e-mail. A gente tinha até um distribuidor, que era o Grupo Cal, que é o distribuidor que tem ali o Cine Santa, tem a sala aqui tem várias salas de... Mas não tinha... eles não tinham, enfim,
um diálogo tão próximo com os cinemas de shopping, que a gente sabia que era onde estava o nosso público, né? Os meninos do passinho, eles vão no cinema de shopping. Eles não vão no cinema de arte em Botafogo, gente, não vai, entendeu? E aí a gente queria entrar nesse cinema de shopping, só que ninguém sentou para conversar com a gente. Foi assim, não teve nenhum diálogo, sabe? Nem o não a gente recebeu, porque a gente não teve nem a possibilidade de chegar lá. E aí eu entendi isso, que ou a gente fazia um movimento como produção do filme, ou ter isso já previsto na grana que você vai captar para o filme, porque foi isso com Sementes. Sementes foi um filme sem orçamento, mas a gente desde sempre tinha o dinheirinho da Taturana lá e da Embaúba lá, porque a gente sabia que aquele dinheirinho não podia mexer, sabe? Aquele do final do mês que você não pode tocar. Então, você tem esse compromisso com o filme, né? Porque é isso ou você não chega no seu público. E aí a gente ficava sendo bombardeado no Facebook na época, na página do filme, reclamando que o filme não entrava em Bangu, não entrava em Campo Grande, nesses cinemas de shopping, e a gente sem conseguir chegar até o nosso público. Então, a distribuição de impacto, do meu ponto de vista, que é da produção independente, ela me resolve esse problema, né? Ela constrói essa ponte até o público que eu quero que o meu filme chegue. Porque o gargalo da distribuição que a gente tinha lá atrás não permitia. E o VOD é isso agora, né? É esse problema agora, que eu também estou vivendo como produtora. Porque a gente quer licenciar para um canal de TV, o que vai ser ótimo para todo mundo, inclusive para o filme, só que esse canal de TV restringe, por exemplo, o trabalho da Taturana, né? Então, a gente está falando do mesmo problema, só que agora transposto aqui no online. Claro. Né? E em termos de número, a gente fez 40 mil visualizações em 30 dias, né, do filme aberto no YouTube. As lives que ainda estão disponíveis online, que isso é muito bom, né? As lives da discussão temática toda que a gente propôs do Sementes, elas seguem lá e elas estão com números incríveis. Outro dia eu olhei, a de lançamento está com 7 mil views. A com a Érica Mão-Longuinho, Vilma Reis, está batendo 2 mil visualizações, né? Então, é isso. Qual é o público do filme? Porque as pessoas que vêm a essas lives também são. Talvez tenham visto o filme já algumas vezes, ou uma vez, ou talvez não tenha visto o filme. Né? Eu acho que tem todo um campo que se abre aí para a gente pensar. Perfeito. Eu acho que a pandemia dá assim, a gente deveria reolhar para tudo isso. A política pública de VOD era o que a gente estava debatendo e tentando pautar um pouquinho antes, né, da pandemia. E aí, enfim, várias discussões sobre quais são os modelos internacionais, etc. E eu acho, no fundo, essa restrição, por exemplo, para sessões virtuais, trabalhar com um paradigma meio antigo, porque esse tipo de sessão que a gente está fazendo agora, ele não é uma sessão caseira domiciliar, ele não é um vídeo ele não é você assistir vídeo on demand, não é assim, cheguei em casa, vou assistir um filme legal, vou assistir os Sementes, é outra coisa, né? É um grupo que está organizado, querendo debater, ele se aproxima muito mais de uma sessão coletiva, é uma sessão coletiva, não é uma pessoa vendo ali com 2 pessoas em casa, né? Ele tem outro perfil. Então, é isso, é um receio, não saber muito como lidar, eu acho. Na minha perspectiva, assim, quando um canal se posiciona desse jeito, é um receio, assim, não sei o que isso pode gerar, então prefiro que não. Mas é bastante diferente de você disponibilizar no YouTube ou disponibilizar em qualquer outra plataforma de VOD, né? Ótimo. Vou passar aí para quem mais quiser fazer perguntas. Não, eu ia perguntar também se esses dados que vocês coletam, né, sobre o processo da distribuição, se teve alguma coisa que surpreendeu, que vocês não esperavam. Você falou que depois ainda tem análise, né, mas existe alguma do público e tal. Olha, por enquanto eu ainda realmente não olhei para os números. Mesmo esses números que a Júlia falou agora das lives, depois a gente acompanhou muito na hora. Quantas pessoas estão online agora? Mas depois eu confesso que eu nem olhei mais. Então
eu não tenho certeza. Eu acho que, para mim, o que me chama a atenção é um pouco isso que eu falei no início, assim, olhar e ver que tem 1.500 pessoas conectadas numa sessão do Brasil inteiro, comentando o filme do lado. Assim, acho que o dispositivo em si é o que mais me chama a atenção, sabe? Comentando o filme, gente, essa fala, gente, isso aqui, que era um negócio que eu já tinha ouvido falar, tipo, na Coreia. Eu sei que as pessoas vão no cinema e que isso existe, né? Que tem do lado um painelzão, que as pessoas ficam tweetando, comentando o filme online, ali, vendo no telão. Mas, assim, ver no YouTube as pessoas comentando, eu achei como experiência muito diferente, interessante, mas mais relacionada à experiência do que aos números. Assim, números eu ainda não parei, sabe, para ler direito. Para mim, do ponto de vista de produção, eu acho assim, a gente ter conseguido 1.500 pessoas numa estreia é muito, muito impressionante. E tem uma história curiosa dessa estreia, que eu e a Ethel, a gente é meio old school, né? A gente é da época de cinema, sala de cinema, que ninguém fala. Então a gente estava na dúvida, lembra, Carol? Se a gente deixava o chat aberto ou não, porque a gente entendia que o chat ali podia ser uma perturbação. Enfim, naquela lógica do cinema, sala escura, ninguém come nem pipoca. E aí a Carol falou essa coisa da Coreia. Não, vocês estão loucas. Na Coreia o povo bota isso no cinema e tal. E aí foi o máximo também a gente ter esse diálogo, né, com o público ali. Me lembrou um pouco as sessões presenciais que em Cuba as pessoas conversam, dialogam muito com o filme e entre si no cinema. Muito interessante também, né? Outras formas de ver o filme. Mas vamos aí, tem pergunta, Felipe? A pergunta aqui no chat, ó. O filme ter sido feito partindo do atentado a Marielle não fez com que vocês sentissem medo de ter feito um filme abordando mulheres pretas na política? De acontecer algo com alguma de vocês, assim como aconteceu com a Marielle? Ou até ameaças? Um exemplo foram as ameaças de morte ao José Padilha pela milícia na época da Tropa de Elite 2, enfim, tantas outras, né? A própria Thalíria vive sob escolta, o Marcelo Freixo, né? Mas acho que a pergunta é nesse sentido, do Adriano. Oi, Adriano. Olha, não. A resposta é não. Assim, as pessoas que estão nesse front, a Thalíria, por exemplo, eu tenho medo por ela. Por ela eu tenho bastante medo, assim. Mas por mim, não. Eu também tenho um histórico já de filmar situações de violação de direitos humanos. Então, e questões políticas sérias, assim, já filmei muito a questão da violência, a violência contra os camponeses, né, no Pará, enfim. Então eu já fiz algumas produções sobre ameaçados de morte, inclusive com a Thalíria, uma série que eu fiz para Giros. Então é um ambiente que eu me movo tranquilamente, assim, até porque eu entendo que a visibilidade que uma equipe traz é sempre um momento onde nada vai acontecer. E, bem, a gente está vivendo um tempo fascista, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que é bem difícil a gente ter algo que não passe do virtual, mas eu posso estar enganada. Ontem, uma das nossas lives com a Unijui, né, Carol, foi invadida por bolsominions no Google Meet. Eles invadiram lá um debate e o responsável teve que trocar o link para seguir no debate, que teve aquele ataque virtual, né? Foi a primeira vez que a gente teve esse ataque. Inclusive, no lançamento, a gente se preocupou bastante com isso. A gente teve uma reunião com as meninas do Maria Lab, que é um coletivo hacker de mulheres, né, que faz proteção digital, enfim. E a gente teve uma consultoria com elas para entender como é que a gente deveria agir, qual seria a plataforma mais segura, né? E elas falaram, inclusive, que o Google Meeting é a das mais fáceis de se entrar e tal. Então, a gente sabe que essas coisas rolam virtualmente, mas a gente não teve nada também, assim, que seja mais
particular, assim, direcionado a mim ou a Ethel, nada disso. Mas tem essa questão virtual, sim, que rola. E só essa coisa do virtual, a gente, no material de apoio, a gente também colocou algumas sugestões, né, cuidados de segurança, justamente para evitar que as sessões autogestionadas ficassem vulneráveis, né? Então, tem lá algumas dicas que também foram da Maria Lab e acho que a gente coletou algumas também da Gênero e Número, aí no Rio, mas eram algumas precauções, né, com relação a segurança dessas sessões autogestionadas. Isso a gente ficou bastante atenta, né? A gente não queria expor, enfim, causar nenhum... Sim. Acho que... Até porque a gente, antes de começar um pouco os debates, a Renata tinha sofrido vários ataques online e a Thalíria estava no meio dessa situação de descobrir essa ameaça, né, que eles interceptaram contra ela. Então, a gente ficou bastante atenta a essa possibilidade. Ô, Júlia, tem mais uma pergunta nesse sentido. A Yasmin pergunta: quais cuidados são fundamentais serem tomados com relações a direitos humanos? Olha, uma coisa que eu sempre faço nessas situações, por exemplo, quando eu filmei Ameaçados, que é um curta que está online também, se vocês quiserem ver, que talvez tenha sido o trabalho mais... que eu fui mais fundo, né, nessa questão, que são com ameaçados de morte no sul e sudeste do Pará. É sempre chegar com as pessoas do lugar, assim. Eu fui para lá com a Comissão Pastoral da Terra, com a Comissão Pastoral da Terra fiquei... E tá sempre, você sempre chegar bem chegado nas situações, né? Chegar sozinho é sempre um perigo, sem dúvida nenhuma. Então, ter esse cuidado. Por exemplo, no Sementes, o que a gente tinha a gente estava sempre numa equipe de pelo menos 4 pessoas, né? Eu acho que eu nem coloquei os equipamentos no seguro. Aí a gente, porque também tem uma coisa assim, eu sempre bati um tambor antes de qualquer coisa do Sementes acontecer, então a gente espiritualmente estava protegido. E aí a gente tinha um esquema de, na hora de filmar, se comunicar, sabe? Assim, se achasse alguma coisa estranha, né? Ficar muito atenta, porque também éramos uma equipe só de mulheres, então a gente tinha uma atenção redobrada na hora do set. Estávamos, claro, muito prestando atenção e com a energia voltada para a cena, mas também sabendo que estamos filmando no Rio de Janeiro, né? Sem dinheiro para segurança, porque tinha, e também em tipo de situação que a gente nem queria segurança perto, né? Mas é isso, a gente filmou na Maré à noite, a gente filmou em Duque de Caxias também, de noite, né? Então, tinham situações onde a gente precisava estar atenta, né? E isso era uma coisa conversada na equipe também, né? Todas nós muito conscientes disso. E com essa proteção espiritual aí da Ethel, que segurou bem a onda também, porque estávamos sempre muito protegidas, estivemos. Mas eu acho que talvez uma dica é isso, assim, é sempre nunca ir sozinho e sempre ter alguém do lugar, né? Do território onde você está indo filmar. Não achar que você vai entender tudo, você não vai entender os códigos todos, né? Quando a gente está fora do nosso território, assim. Então, isso, ter sempre um parceiro local. Júlia, posso fazer uma pergunta? Claro. Também falando sobre isso dos direitos humanos, eu queria saber, fazendo o filme, qual você sentiu que era a sua maior responsabilidade como cineasta e o que mais te movia, o seu compromisso com o quê na execução do filme? Do Sementes? Isso. Um compromisso com a memória e com a construção da memória de luta das mulheres negras, assim, um compromisso com a memória da Marielle, sem dúvida nenhuma,
que é uma pessoa que foi muito importante, assim, para mim, para fazer com que eu voltasse a acreditar na representatividade política. Quando a Marielle venceu em 2016, para mim foi uma coisa assim, uma portinha que se abriu falando, existe um caminho aqui, né? E aí quando mataram ela, eu fiquei transtornada. E aí quando eu vi esse movimento das mulheres negras voltando com uma resposta muito bem dada, se vocês querem nos calar, então a gente vai vir de bonde, porque foi isso que elas fizeram. E a gente se deu conta desse momento histórico, então tinha essa responsabilidade, né? E esse compromisso de registrar aquilo, de ser muito cuidadosa e generosa com a imagem dessas mulheres, né? Porque é isso, o documentarista ele tem um limite ético e você sabe qual é. Se você é uma pessoa ética, você sabe qual é o limite ético, né? Então, acompanhando uma campanha, estando muito próxima a elas, tendo o lapela sempre ligado, ter esse respeito também na ilha de edição, né? Esse compromisso também com a construção dessa narrativa que a gente sempre fala, eu e a Ethel, que é a importância da gente construir memórias positivas da luta, sabe? Das mulheres negras e da esquerda em geral, né? A gente vem de uma onda, não à toa, né, de filmes pós-golpe, que tem uma mirada realista, sem dúvida nenhuma, mas negativa também do processo todo, né? De uma coisa que a gente tinha e a gente perdeu, essa democracia, né? Só que essa democracia, ela era para alguns, não para todos. E eu acho que nesse lugar, assim, a gente tem outras produções, e o Semente faz parte delas, e eu acho que o Espero Tua Revolta, que também a Taturana distribui Impacto, também faz, o Eleições, da Alice Riff, também faz, que são filmes que falam de um lugar onde essa democracia já não chegava tanto. Então, também que apontam linhas de fuga para onde a gente pode seguir agora, né? Então, um compromisso com essa construção de memória mesmo positiva, né? De entender que daqui a 50 anos ninguém vai poder dizer que não houve uma resposta contundente ao assassinato de Marielle Franco. Que se ela não veio pela justiça do Estado, ela veio pela mão dessas mulheres incríveis, né? Em 2020, agora, nessas eleições de 2020, foi a eleição que a gente mais teve candidatos e candidatas negras em relação a todas as outras eleições desde 88. Então, a gente está no meio de um processo de retomada de representatividade política, né? Se a gente pensar que em 2016 a gente só elegeu a Marielle para a Câmara, uma única mulher negra de esquerda, e esse ano a gente elegeu 2, é pequeno número? Mas a gente dobrou esse número, né? Então, a gente também tem que olhar como dar uma outra perspectiva também, que eu acho que essas mulheres ensinaram muito para a gente isso durante a filmagem. Era muito incrível ver elas em ação, assim, né? Propondo essa nova forma de fazer política, conseguindo estabelecer um diálogo com a rua que é muito peculiar, sabe? Então, é isso. Eu acho que esse compromisso vem dessa noção, né? Do que esse filme vai representar historicamente, eu acho. Obrigado, Júlia. Nossa, uma aula de democracia e resistência pelo audiovisual. Queria passar para mais gente falar, perguntar. Estamos aí já na reta final do debate. Eu tenho uma outra pergunta, retomando um pouco também a questão da distribuição para a Carol e para a Júlia, que é sobre a questão dos festivais, né? A gente sabe que alguns festivais têm regras muito restritas em relação à exibição online, exibição de pré-estreia. Eu queria saber de vocês se vocês estão percebendo que agora com a pandemia isso tem mudado, se essas regras estão sendo reavaliadas por esses festivais, se vocês acham que isso vai se tornar uma pauta também da distribuição nesse momento.
Eu vou começar respondendo, Carol, que eu acho que isso faz um gancho com a resposta anterior também, desse compromisso, que é o seguinte, não, os festivais continuam com o ineditismo, inclusive agora eles estão com um esquema de que você pode exibir restringindo geograficamente, né, pela internet, onde o seu filme vai ser exibido. Por exemplo, os festivais internacionais grandes, eles exigem que você mande a confirmação de que você exibiu o filme só no Brasil, por exemplo. Se ficou aberto no YouTube todo, ele já não seleciona mais. Então, eles estão, sim, continuam com a restrição do ineditismo e aí se adaptando a essas formas virtuais, né, disso. E entendendo, né, o que a gente falou da resposta anterior, né, entendendo esse compromisso político que o filme tinha, a gente também entendeu que não era um filme para segurar para festival. Não era um filme para... E nem para segurar para licenciamento de televisão, era um filme que tinha que chegar nas pessoas. E quando a gente fechou essa data do 7 de setembro, como a nossa data de estreia, que também foi uma data simbólica para a gente, e fazia sentido também ser 2 meses antes das eleições acontecerem, né? Porque a gente queria trabalhar esses temas para tentar influenciar o pleito, porque essa é a nossa proposta. A gente queria que as pessoas votassem em mulheres negras, é isso mesmo. Lá no final, quando a gente fez aquela reunião com a Carol, o que vocês querem que aconteça? Que as pessoas votem em mulheres negras, que você troque seu voto num homem branco e vote numa mulher negra. É isso, no final das contas. Então, quer dizer, não só isso, né? Estou dizendo assim, vamos tentar objetivar aqui as questões de distribuição, que foi esse exercício que a Carol fez nessa reunião com a gente. E aí, e mais uma coisa que eu queria acrescentar sobre esse deadline, como eu falei que a produção independente ela vive nas brechas, você ter um deadline é a melhor coisa do mundo, porque a gente sabe que as pessoas fazem tudo só no prazo, né? Há 2 dias de fechar, estuda antes da prova, isso acontece na vida de adulto também. Então, um deadline de 7 de setembro nos ajudou também a fechar o filme. E o nosso desejo foi colocar ele no YouTube, para todo mundo ver. Já que a gente não podia fazer no cinema, já que a gente não podia fazer presencial nos territórios, então que fosse da forma mais democrática possível online, que é o YouTube aberto. E aí eu queria salientar também como o Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes, chegou junto nessa ideia, porque o distribuidor comercial podia barrar, podia dizer não. Você colocando esse filme no YouTube, você não vai entrar nos festivais, que é o que está acontecendo agora. A gente está entrando nos festivais que não exigem ineditismo, né? E não nos festivais maiores, entre muitas aspas, que exigem esse ineditismo, porque a gente ficou 30 dias online no YouTube. E aí foi também um entendimento político do Daniel da Embaúba, de falar, não, eu entendo também que esse filme precisa estar um mês, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora, é importante a gente ter esse filme de graça no YouTube durante um mês. E aí todo mundo topou e a gente fez esse mês de lançamento, né? Que foram quando tiveram essas 4 lives, que estão, inclusive, acessíveis, se vocês quiserem ver. E aí é uma decisão da produção do filme e do distribuidor, né? Acredito que tenham distribuidores que não pensem assim. Então, eu queria também deixar isso registrado, que o Dani foi incrível. Né, Carol? Não, super, super. Mas para mim a resposta é meio essa. Eu não estou vendo assim, os festivais serem mais flexíveis com esses critérios, na verdade. Os critérios seguem sendo os mesmos, né? Mesmo... Não estou vendo essa flexibilidade. O que está acontecendo é que os outros festivais, né, os que nunca exigiram ineditismo, etc., estão vendo uma possibilidade de deixar os filmes disponíveis por mais tempo. É isso, né? Então, agora, no final do ano, tiveram muitos encontros de audiovisual, festivais, etc. Então, de alguma forma, foi uma forma de visibilidade, né, para esses filmes de um jeito bastante a própria mostra, enfim, todos os festivais de cinema, mas aqueles que isso, ineditismo, eu não estou vendo assim essa mudança. Eu acho que não nos festivais, porque, enfim, ali a gente também não vai ter uma disputa de narrativa,
Parte dos festivais está ali exibindo uma produção progressista, podemos pensar assim, ainda que, né, não tem festivais com foco em cinema militante nesse sentido, mas a internet e a distribuição pelo YouTube, ela não deixa de ser uma disputa de narrativa, né? A gente já tinha falado isso em outros encontros, assim, como que o Semente também entra ali para dentro da internet você ter um material, como a Júlia falou, de memória, mas que está em contraponto com outros canais e outros filmes que são lançados online que tentam contar uma outra história do Brasil, né? Esses aí a gente tem muitos, né? Talvez a gente tenha, como a Júlia um pouco deixou, pelo menos eu entendi dessa forma, assim, a gente tem pouco, na verdade, dessa produção audiovisual que quer produzir um impacto, agora foi na internet, mas um impacto social, assim. E do ponto de vista da direita, né, desse conservadorismo neofascista brasileiro, a gente tem muito, né, profusão de canais. Então, eu acho que também esse papel de uma disputa, né? Assim, o filme entra nessa disputa e aí, enfim, o festival que quiser se interessar por um filme militante, né? Às vezes eu vejo até os festivais se interessando por filmes de militantes de época, né? Os filmes dos anos 70, né? Que foram produzidos lá e tal. Mas tem filmes sendo produzidos hoje, militantes hoje, né? Existe uma produção que tá percebendo o audiovisual como essa potência. E eu acho que tem muita resistência ao espaço também do YouTube, né? Assim, eu acho que qualquer festival que vê que um filme já passou no YouTube é meio como se já tivesse estreado na TV aberta, tipo assim, já era, né? E aí não pensa no que esse filme pode aportar narrativamente também no espaço do festival, né? Assim, então, é sério essa coisa do ineditismo. Assim. Na verdade, para mim, essa questão do ineditismo, ela traz um traço que é muito do cinema brasileiro, latino-americano, do cinema em geral, que é a questão elitista, né? Assim, somos muito elitistas, então essa coisa do VIP, do inédito, eu acho que dialoga um pouco também com esse lugar do cinema, né? E que o YouTube traz uma outra coisa, assim. Eu lembrei até de uma mesa que a gente fez, Felipe, lembra? Na Semana dos Realizadores, discutindo se aqueles vídeos que eram postados na urgência, se a gente considerava aquilo linguagem cinematográfica, se sim, se não. Você lembra dessa mesa? Lembro, acho que um debate super nostálgico hoje, na verdade, meio sem sentido quase, né? E foi até um pouco tempo. Não tem como enfim, não considerar essa produção como algo e de linguagem, né? Do sentido da linguagem mesmo. Assim. Eu acho que, por exemplo, o Sementes é um filme que ele incorpora muito a campanha política na sua linguagem, né? Os jingles, a gente está o tempo inteiro assim sendo mobilizado, né? É um filme que mobiliza a gente o tempo inteiro e as campanhas têm suas estéticas, né? Essas estéticas são voltadas para um público-alvo e meio que o filme entra um pouco nessa, incorpora essa estética ao filme. Muito... Há um debate estético também sobre esses filmes que é pouco feito também, eu acho, sabe? Eu acho interessante pensar que toda a cadeia, assim, a cadeia tradicional de distribuição, aquela mais clássica possível, que as pessoas copiam e colam em edital, né? Quando vão falar como vão distribuir seu filme, elas refletem bastante essa lógica bastante elitista, né? Que você entra nos festivais, fica um tempão e meio indo de um em um, né? Dos mais, enfim, selecionando, aí em seguida você entra nas salas de cinema, esse é o padrão, né? Assim, era o padrão, nem sei se ainda é hoje. Entra nas salas de cinema, aí por fim você vai para uma TV paga, e por último você está numa plataforma aberta, na TV aberta, etc. E nesse processo do cinema você tem uma assessoria de imprensa que faz uma crítica de cinema e coloca no jornal, no pedaço de cultura, ou seja, tipo, vai ficando cada vez mais... Tipo, não é uma assessoria de imprensa que fala sobre o tema, geralmente, né? Que fala sobre o assunto em si, que coloca no Cidades, que coloca na TV, que coloca... geralmente o circuito, ele é
o tradicional, o clássico, assim, ele é um pouco esse. É conseguir um crítico que faça uma boa crítica, rezar para sair enquanto o filme está em cartaz. E reduz, né? Reduz o alcance, a amplitude. É, como se fosse focado só nesse público cinéfilo. É uma estratégia focada nesse público mais cinéfilo, mais elitista. Enfim. Aí o documentário, todas as produções de impacto, assim, não importa, né? O que a gente sempre fala para todo e qualquer realizador que tem foco em produção, com foco em impacto, é onde você quer chegar com esse filme. Aí, depois, sabendo disso, o resto tem que ser criado, né? Tem que ser pensado. Nada entra por essa porta e sai por aquela. Não vai ter uma estratégia fixa, né? E aí, pessoal, estamos chegando na reta final. Alguém tem mais uma última pergunta? Por favor. Uma pergunta legal que os alunos elaboraram, eu gostaria de fazer, como foi que vocês separaram quem seriam essas protagonistas da história? Como vocês pensaram esse grupo de mulheres? Ótima pergunta. Isso tem a ver com a nossa estratégia, minha e da Ethel também, de o que a gente queria dialogar nesse filme, né? Porque também a Ethel trouxe uma questão muito importante logo no início. E é muito... enfim, ela não pôde estar aqui porque ela está dando uma aula, mas ter mulheres negras na nossa equipe, né, em que a gente chama de cabeça de equipe, né, a Ethel na direção, a Marina na fotografia, a Lumena no roteiro, né, as meninas todas de som, de captação de som, partia do princípio que a gente queria ter essa perspectiva, né? E uma das coisas que a Ethel trazia é que a gente tinha que dar conta da diversidade de mulheres que estavam se candidatando naquele momento. Porque a gente tem a tendência, nós brancos, de falar assim, as mulheres negras, pum, bota tudo num blocão só, as mulheres negras, né? E fica ali. E ela queria dar conta dessa diversidade de propostas, perspectivas, trajetórias políticas. Então, a gente analisou, né, a rápida pesquisa que a gente fez a partir desse ponto de vista. Então, a gente traz, por exemplo, a Tainá, que é uma arquiteta urbanista e que tem uma visão da cidade bastante diferente, por exemplo, da Renata, que tem um ponto de vista da cidade outro que o da Tainá, mas que foca mais na questão da segurança pública, né, da militarização da vida. E aí a gente tem, por exemplo, a Jaqueline, que traz a questão da luta contra a homofobia, né, e a questão trans, e também é professora. A gente tentava também buscar personagens que quebravam paradigmas, né? A Jaque é professora do Instituto Federal, ela é a professora Jaqueline, é assim que ela se apresentava, né? A Thalíria, a gente tinha toda a questão das ameaças que ela já sofria e a possibilidade de levar o filme para Brasília, caso a Thalíria ganhasse. A Rose, a gente queria alguém da Baixada Fluminense, né? Assim, a Ethel é de Caxias, então ela sempre levantou essa bandeira. A Rose é uma liderança de 1000 anos de Caxias, da luta sindical, da luta... ela foi diretora do sindicato anos, dos professores de Caxias. Então, a gente queria alguém também que trouxesse esse território para o filme, né? Território da Baixada. E a Mônica Francisco, a Mônica é uma pastora evangélica progressista. E não à toa a gente abre o filme com ela, né? Porque eu acho que uma das maiores erros nossos, da esquerda branca principalmente, é não entender que precisamos dialogar com o mundo evangélico. A gente querendo ou não, a gente precisa dialogar com eles. E que nem todo mundo que é evangélico é Silas Malafaia, né? Então a Mônica, ela traz isso para o filme também. A gente começa com ela ali no culto, já para dar logo o primeiro sacode, como a gente dizia na ilha de edição, né? Dali a gente já começar um diálogo de outro lugar. Então,
foi isso, a gente foi pensando as personagens a partir do que elas poderiam trazer narrativamente para o filme, porque eram muitas mulheres maravilhosas, a gente queria acompanhar todas, a gente tinha mulheres incríveis no Brasil inteiro, mas aí a gente não tinha dinheiro, enfim, aí você vai também naquele balanço de expectativa e realidade que o produtor e o produtor independente tem que fazer o tempo inteiro, né? Mas foi isso. Júlia, foi esse o processo. Carol, muito obrigado. Poderíamos ficar mais aqui um tempão, mas enfim, temos um limite aí do tempo de debate também. Enfim, queria agradecer imensamente vocês duas pela disponibilidade, pela troca, enfim, parabenizar pelo filme. Acho que é um filme que, enfim, tem que ser visto, é urgente, enfim, é um projeto que tem que se duplicar, triplicar, enfim, ser um projeto ser muitos outros de ser realizados anualmente, assim, de um registro de uma memória e também de um projeto de distribuição muito distinto e que está, enfim, abrindo um caminho que a gente pouco conhece, assim. Então, também parabenizar a Carol pela Taturana. Quem quiser conhecer mais, né, Carol, chega lá no site. Sim. É realmente um projeto muito pioneiro, assim. E, enfim, queria só registrar também um agradecimento e parabenizar todos os alunos que estão aqui. Alguns não puderam estar hoje e tal, mas essa mobilização de fazer esses debates, essas lives, foi toda tocada pelos alunos e tal. Trabalharam bem durante essas últimas semanas. E na sexta-feira a gente volta. Sexta-feira, vocês duas estão convidadas também para a gente debater às 11 da manhã o projeto de distribuição da Febre. Está aí online nas plataformas para quem puder assistir. Lembrando que vai ficar disponível depois, né, essa conversa, então ela ainda vai reverberar e continuar aí na página da PUC e tudo mais. E agradecer, Carol, agradecer, Júlia, foi maravilhoso ouvir vocês. Parabéns pelo filme e pelo trabalho. Obrigada, turma. Estamos juntos, é isso aí. Falou, gente. Obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau.